Se você não entender o livro de Tito, vai viver uma fé que não transforma. A fé nem sempre desaparece quando é atacada. Muitas vezes, ela enfraquece quando é acomodada. O perigo não começa quando o nome de Cristo é rejeitado, mas quando continua sendo pronunciado sem que sua autoridade governe a vida. Há um tipo de silêncio espiritual que se instala quando a verdade é conhecida, mas já não confronta. As palavras permanecem corretas, os rituais continuam, as estruturas se mantêm, mas algo essencial se perde no caminho. O Evangelho deixa de ser peso e passa a ser ornamento. É nesse cenário que a carta a Tito surge, não como um texto secundário, mas como um chamado urgente para restaurar a substância da fé em um tempo de aparência espiritual. Antes de qualquer orientação prática, a carta revela uma verdade desconfortável. Uma fé que não transforma, não é fraca apenas, ela é perigosa, porque convence sem converter, instrui sem regenerar e tranquiliza sem salvar. O que está em jogo não é apenas comportamento externo, mas o próprio entendimento do que significa ser alcançado pela graça. O livro de Tito não foi escrito para uma igreja perseguida, mas para uma igreja ameaçada por dentro, cercada por discursos corretos e vidas desalinhadas. E essa realidade atravessa séculos, alcançando um tempo em que muitos ainda falam de Cristo, mas vivem como se ele não reinasse. A pergunta que ecoa desde as primeiras linhas não é se há fé, mas se essa fé carrega o poder de produzir uma nova vida. É essa tensão que conduz cada palavra da carta, como um fio invisível que separa a aparência da verdade, a religiosidade da transformação e a confissão vazia do Evangelho vivo. Creta não era apenas um território no mapa do Império Romano, mas um retrato cru de uma cultura moldada pela corrupção moral e pela distorção da verdade. Quando Paulo decide deixar Tito naquela ilha, ele não o envia para um campo neutro, mas para um ambiente conhecido por sua instabilidade ética, por sua inclinação à mentira e por uma religiosidade que convivia sem conflito com o pecado. Escritores antigos descreviam os cretenses como um povo astuto, impulsivo e moralmente relaxado, e o próprio texto bíblico não suaviza esse diagnóstico. Antes mesmo de qualquer exortação pastoral, o cenário revela a profundidade do desafio espiritual. O Evangelho havia chegado a Creta. Comunidades cristãs haviam surgido, mas a cultura local continuava exercendo forte influência sobre a forma como a fé era vivida. O problema não era a ausência de crença, mas a mistura entre a verdade revelada e hábitos antigos não confrontados. A fé começava a se adaptar ao ambiente em vez de transformá-lo. Paulo entende que o contexto molda comportamentos e, se não for confrontado, acaba moldando também a fé. Por isso, a carta começa deixando claro que o Evangelho não pode ser diluído para caber em nenhuma cultura. Ele não negocia com o pecado nem se acomoda às práticas locais. Onde Cristo é anunciado, uma ruptura precisa acontecer. Creta se torna, então, um espelho de um perigo recorrente na história da Igreja, quando o Evangelho é recebido, mas não permitido governar plenamente. A ilha simboliza o risco de uma fé que aprende a conviver com aquilo que deveria abandonar. Tito é chamado a enfrentar não apenas pessoas, mas uma mentalidade coletiva que havia aprendido a normalizar o erro. Esse cenário revela que a maior ameaça à fé não é sempre externa. Muitas vezes, ela se infiltra quando a verdade é aceita intelectualmente, mas rejeitada na prática. O ambiente de Creta expõe que o Evangelho não se prova apenas pela adesão verbal, mas pela capacidade de gerar uma nova forma de viver em meio a uma cultura que resiste à mudança. É a partir desse terreno instável que a carta começa a revelar o peso do que está em jogo quando a fé perde seu poder transformador. Nenhuma comunidade espiritual se sustenta acima da integridade de quem a conduz.
Antes que Paulo fale de práticas, costumes ou comportamentos públicos, ele fixa o olhar na liderança, porque entende que aquilo que governa os que ensinam acaba moldando os que aprendem. Em Creta, o problema não era a ausência de líderes, mas a presença de homens que falavam em nome de Deus, sem refletir o caráter de Cristo. A fé começava a assumir a forma de quem a representava. Quando a liderança se torna frouxa, a verdade perde nitidez e o evangelho passa a ser tratado como opinião. Paulo não começa descrevendo talentos, carisma ou influência, mas vida irrepreensível. Ele aponta que a autoridade espiritual não nasce da eloquência, mas da coerência silenciosa entre o que se crê e o que se vive. O texto revela que o destino da fé de uma comunidade está profundamente ligado à vida daqueles que a conduzem. Onde o caráter é negligenciado, a doutrina logo é distorcida. Não se trata de perfeição, mas de alinhamento. A liderança descrita na carta não é construída sobre aparência religiosa, mas sobre fidelidade comprovada no cotidiano. Vida familiar, domínio próprio, sobriedade, hospitalidade e amor ao bem não aparecem como exigências morais isoladas, mas como evidências de um coração governado por Cristo. Paulo sabe que uma fé que não transforma quem ensina dificilmente transformará quem ouve. Quando líderes negociam com o pecado, a igreja aprende a fazer o mesmo. A gravidade dessas palavras se intensifica quando o apóstolo menciona os falsos mestres. Eles não surgem fora da comunidade, mas de dentro dela. São homens que conhecem a linguagem da fé, usam as escrituras, mas distorcem a verdade para benefício próprio. O perigo não está apenas no erro explícito, mas na mistura sutil entre verdade e conveniência. Paulo afirma que essas vozes precisam ser silenciadas, não por autoritarismo, mas para proteger o rebanho. Quando a liderança perde o compromisso com a verdade, a fé do povo se torna frágil, confusa e vulnerável à manipulação espiritual. Nesse ponto, a carta revela uma realidade desconfortável. O problema da igreja em Creta não era falta de ensino, mas excesso de palavras vazias. Havia discursos, debates e argumentos, mas pouca transformação visível. Paulo deixa claro que liderança espiritual não é palco para vaidade, nem espaço para negociações culturais. É um chamado para carregar o peso do evangelho com responsabilidade. Onde a liderança se curva à cultura, a fé perde sua capacidade de confrontar. Onde a liderança teme desagradar, a verdade é diluída. E onde a verdade é diluída, Cristo deixa de ser anunciado em sua plenitude. Ao instruir Tito a estabelecer líderes íntegros, Paulo aponta para um princípio que atravessa gerações. A saúde espiritual da igreja não depende de estratégias, mas de homens que vivem sob o governo de Deus. A liderança se torna, assim, um espelho. Ela revela ao povo não apenas o que deve ser crido, mas como essa fé deve ser vivida. Quando esse espelho está quebrado, a imagem do evangelho se distorce. A carta avança mostrando que restaurar a fé transformadora começa pela restauração da liderança que teme a Deus mais do que a opinião dos homens. Existem verdades que podem ser repetidas durante anos sem jamais tocar o coração. Palavras corretas podem conviver com vidas inalteradas, criando a ilusão de maturidade espiritual. É nesse ponto que a carta a Tito expõe um dos perigos mais silenciosos da fé: conhecer a doutrina sem permitir que ela governe a existência. Paulo não questiona o conteúdo ensinado, mas o efeito produzido. A verdade estava sendo proclamada, mas não estava sendo obedecida. Quando a doutrina deixa de confrontar, ela se transforma em informação religiosa e não em poder transformador. A fé cristã nunca foi projetada para habitar apenas a mente. Ela nasce no coração, atravessa a consciência e se manifesta no modo de viver.
Paulo revela que há pessoas que professam conhecer a Deus, mas o negam por meio de suas obras. Essa contradição não acontece por ignorância, mas por resistência. O problema não é falta de luz, mas recusa em andar nela. A doutrina correta, quando não é acompanhada de submissão, torna-se um instrumento de autodefesa espiritual. Ela protege a pessoa da verdade que deveria transformá-la. O texto deixa claro que o Evangelho não é apenas algo a ser crido, mas algo a ser vivido com reverência. Quando a fé se separa da prática, surge uma espiritualidade fragmentada. Cristo é confessado com os lábios, mas sua autoridade não alcança as decisões diárias. Paulo entende que essa ruptura enfraquece a igreja, porque cria uma geração capaz de falar sobre Deus sem refletir seu caráter. A doutrina perde sua força não quando é atacada, mas quando é neutralizada pela desobediência contínua. Há um peso histórico nessas palavras. No mundo antigo, especialmente em contextos como Creta, a religião frequentemente era usada para justificar comportamentos, não para transformá-los. Paulo confronta essa mentalidade, mostrando que o Evangelho não se adapta à vida antiga, ele exige uma nova. Não existe neutralidade espiritual. Onde a verdade é conhecida, uma resposta é inevitável. Ou ela produz arrependimento e mudança, ou gera endurecimento e hipocrisia. A carta revela que a autoridade da fé não está apenas no que se ensina, mas no que se vive diante de Deus e dos homens. Quando a doutrina não altera escolhas, ela perde credibilidade. O mundo pode até tolerar discursos religiosos, mas reconhece rapidamente quando não há coerência entre palavra e vida. Paulo sabe que uma fé assim não sustenta a igreja no longo prazo. Ela cria ouvintes, mas não discípulos. Produz religiosos, mas não homens e mulheres moldados por Cristo. Nesse ponto, o texto começa a conduzir o leitor a uma compreensão mais profunda. A fé que não transforma não é apenas incompleta. Ela é uma negação prática do Evangelho. Conhecer a verdade e rejeitar sua autoridade é mais perigoso do que nunca tê-la conhecido. A carta avança mostrando que o Evangelho verdadeiro não se limita a corrigir crenças, mas invade o cotidiano, reorganiza valores e redefine prioridades. O próximo passo dessa jornada revela que a fé autêntica não permanece confinada ao espaço religioso. Ela atravessa a vida comum e se manifesta onde ninguém está olhando. A fé verdadeira nunca foi destinada a existir apenas em ambientes sagrados ou momentos formais. Quando Paulo escreve a Tito, ele deixa claro que o Evangelho não cria uma vida paralela à realidade, mas transforma a própria realidade onde a pessoa já está inserida. E a mensagem de Cristo não se limita ao que acontece diante do altar. Ela atravessa portas, percorre corredores, se manifesta nas conversas domésticas, no trabalho diário e na maneira como cada pessoa se relaciona com o outro. O Evangelho que não alcança o cotidiano ainda não alcançou o coração por completo. Paulo conduz a igreja a compreender que a fé se prova nos detalhes silenciosos da vida comum. Relações familiares, respeito mútuo, domínio próprio e dignidade pessoal não são temas secundários, mas expressões visíveis de uma transformação interior. O texto revela que o cristianismo não é uma fuga do mundo, mas uma nova forma de habitá-lo. Cada esfera da vida passa a carregar um peso espiritual. O lar se torna um espaço de testemunho. O trabalho se torna um campo de fidelidade. O comportamento cotidiano passa a revelar quem governa o coração. Essa orientação ganha ainda mais força quando vista dentro do contexto histórico. Em sociedades antigas, como a de Creta, a religião frequentemente era compartimentada. Havia deuses para o templo e outra lógica para a vida diária. Paulo rompe com essa separação ao afirmar que Cristo não aceita ser Senhor apenas de momentos específicos.
Onde ele reina, não existem áreas neutras. A fé cristã exige unidade entre crença e conduta, entre confissão e prática. A vida comum se transforma no cenário onde o Evangelho se torna visível sem necessidade de discursos. O apóstolo mostra que o testemunho mais poderoso da fé não está apenas no que se diz, mas no que se vive diante daqueles que observam. Uma fé coerente comunica a verdade mesmo em silêncio. Em contraste, uma fé que se limita a palavras perde sua autoridade espiritual. Paulo entende que o mundo não é convencido por argumentos isolados, mas por vidas alinhadas. Quando o Evangelho molda a atitude simples, ele revela sua autenticidade. A transformação não precisa ser anunciada, ela é percebida. Há também um alerta implícito nessa passagem. Quando a fé não alcança o cotidiano, ela se torna frágil e superficial. O cristianismo passa a ser visto como algo desconectado da realidade, incapaz de oferecer respostas práticas para a vida. Paulo confronta essa distorção, mostrando que a doutrina saudável sempre desemboca em uma vida ordenada. O Evangelho não cria pessoas espiritualmente impressionantes e moralmente negligentes. Ele forma homens e mulheres que refletem Cristo naquilo que fazem quando ninguém está observando. Nesse ponto da carta, fica claro que a fé transformadora não se manifesta apenas em grandes decisões, mas em escolhas constantes e discretas. Cada atitude se torna uma declaração silenciosa sobre quem governa o coração. O Evangelho começa a ser reconhecido não apenas como verdade proclamada, mas como vida encarnada. A jornada da carta avança mostrando que essa transformação cotidiana não nasce do esforço humano isolado, mas de uma força maior que atua no interior do crente. É a graça de Deus que sustenta essa nova maneira de viver. A graça de Deus nem sempre se apresenta da forma que muitos esperam. Ela não surge apenas como alívio para a culpa passada, mas como uma presença ativa que confronta, corrige e forma. Quando Paulo escreve a Tito sobre a graça, ele rompe com a ideia de que ela existe apenas para absolver. A graça que salva também governa. Ela não apenas retira o peso da condenação, mas impõe um novo peso à vida, o peso santo de viver de maneira digna daquele que foi alcançado por Cristo. No texto, a graça aparece como uma força educadora. Ela ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, e essa linguagem não é simbólica nem abstrata. Paulo fala de uma transformação concreta que atinge vontades, hábitos e escolhas. A fé não se sustenta apenas na lembrança do perdão recebido, mas na disposição diária de ser moldado por Deus. Onde a graça é reduzida a um conceito confortável, a vida permanece intocada. Onde ela é compreendida em sua plenitude, o coração começa a ser treinado para uma nova obediência. Essa compreensão era profundamente contracultural. No mundo antigo, a religião frequentemente oferecia rituais para aliviar a consciência, mas raramente exigia mudança de caráter. Paulo apresenta um evangelho que vai além do alívio espiritual. A graça não encobre o pecado para que ele continue existindo, ela expõe o pecado para que seja abandonado. Ao fazer isso, ela revela o verdadeiro propósito da salvação. Deus não resgata pessoas apenas para livrá-las do juízo futuro, mas para formar nelas uma vida santa no presente. A carta mostra que essa graça é inseparável da esperança. Enquanto educa para uma vida sóbria, justa e piedosa, ela também aponta para a manifestação gloriosa de Cristo. A transformação presente está ancorada em uma expectativa futura. Viver de maneira diferente não é um esforço isolado, mas uma resposta à certeza de que Cristo reina e retornará. A esperança da glória futura se torna um eixo que organiza o presente. Quem compreende essa esperança passa a viver com discernimento,
não porque teme perder a salvação, mas porque deseja honrar aquele que a concedeu. Paulo deixa claro que a graça jamais produz passividade espiritual. Pelo contrário, ela gera zelo. O coração alcançado por essa graça passa a desejar aquilo que glorifica a Deus. Boas obras deixam de ser obrigação religiosa e se tornam fruto natural de um relacionamento transformador. A vida cristã não é uma tentativa de merecer algo que já foi dado, mas uma resposta coerente ao que foi recebido. Onde essa dinâmica é rompida, a fé se torna desequilibrada, ou pesada demais, ou permissiva demais. Nesse ponto da carta, a mensagem atinge uma profundidade inevitável. A graça que não ensina não é a graça do Evangelho. O perdão que não conduz à transformação não reflete o caráter de Cristo. Paulo conduz o leitor a perceber que a fé autêntica não vive apenas de lembranças do passado, mas de uma ação contínua de Deus no presente. A jornada espiritual segue adiante, revelando que essa graça educadora sempre deixa marcas visíveis. O próximo passo expõe o risco de uma espiritualidade que encanta os olhos, mas não produz frutos duradouros. Há uma espiritualidade que cresce em aparência, mas apodrece por dentro. Ela impressiona pelos discursos, pela frequência religiosa e pela familiaridade com a linguagem da fé, mas permanece estéril quando examinada à luz da transformação real. Paulo confronta esse fenômeno com sobriedade, revelando que nem toda expressão espiritual nasce do Evangelho. Existe uma fé que se acostuma a falar de Deus sem se submeter a Ele. Ela produz sons, mas não frutos. E esse tipo de espiritualidade é especialmente perigoso porque se parece com a verdadeira. A carta expõe que o problema não está na ausência de atividade religiosa, mas na ausência de vida regenerada. Pessoas podem se envolver intensamente com práticas espirituais e, ainda assim, resistir à autoridade de Cristo sobre suas escolhas. Paulo observa que há quem confesse conhecer a Deus, mas negue essa confissão por meio da maneira como vive. O contraste não poderia ser mais direto. A fé autêntica sempre deixa marcas visíveis, não para exibição pública, mas como evidência natural de uma mudança interior. Onde não há fruto, algo essencial foi interrompido no processo da fé. Esse alerta ganha força quando lembramos que, no mundo antigo, a religião frequentemente era usada como instrumento de status social. Práticas religiosas podiam coexistir com comportamentos injustos, egoístas ou moralmente corrompidos. Paulo rompe com essa lógica ao afirmar que o Evangelho não produz apenas adesão externa, mas uma nova criação. Ele não melhora o velho homem, ele o confronta e o substitui por uma nova vida. Quando a espiritualidade se limita à forma, ela perde o poder de testemunhar quem Cristo realmente é. A ausência de frutos revela mais do que imaturidade espiritual. Ela aponta para uma desconexão profunda entre a graça recebida e a vida vivida. Paulo não descreve frutos como méritos acumulados, mas como sinais inevitáveis de uma fé viva. Assim como uma árvore saudável produz naturalmente o que está de acordo com sua natureza, o coração transformado manifesta uma nova maneira de existir. Quando isso não acontece, a fé passa a ser sustentada apenas por palavras e costumes herdados, não por um relacionamento vivo com Deus. O texto também revela que essa espiritualidade estéril não permanece neutra. Ela influencia outros, confunde os mais novos na fé e enfraquece o testemunho da igreja diante do mundo. Quando vidas não transformadas ocupam espaço espiritual, a verdade perde sua clareza. O Evangelho passa a ser visto como discurso moral entre muitos e não como o poder de Deus para salvar e transformar. Paulo entende que tolerar essa condição é permitir que a fé se torne irrelevante, ainda que continue sendo proclamada.
Há, portanto, um chamado silencioso, mas firme, ao exame interior. Não basta parecer espiritual. Não basta dominar a linguagem correta. O Evangelho exige fruto porque ele gera vida. Onde há vida, há evidência. Essa confrontação não visa condenar, mas despertar. Ela separa a fé que apenas ocupa espaço da fé que glorifica a Deus por meio de uma vida transformada. A carta avança mostrando que quando o Evangelho é vivido de forma plena, ele não produz estagnação, mas zelo. O coração alcançado por Cristo passa a desejar ativamente aquilo que reflete sua glória no mundo. Quando o Evangelho alcança o coração de forma genuína, ele não gera indiferença, mas zelo. Paulo conduz a carta a um ponto decisivo, ao mostrar que as boas obras não surgem como um esforço artificial para agradar a Deus, mas como o movimento natural de uma vida que foi alcançada pela graça. Não se trata de produzir frutos para ser aceito, mas de produzir frutos porque já se foi alcançado. O coração transformado não pergunta mais qual é o mínimo necessário, mas passa a desejar aquilo que glorifica a Deus de maneira concreta. Essa verdade corrige dois desvios perigosos. De um lado, a tentativa de usar boas obras como moeda espiritual, como se fosse possível comprar a aprovação divina. De outro, a falsa ideia de que a graça elimina qualquer responsabilidade prática. Paulo desfaz essa confusão ao mostrar que a fé verdadeira nunca permanece estéril. Ela gera um povo zeloso, atento, disposto a viver de forma intencional no mundo. As boas obras não são o fundamento da salvação, mas são a evidência visível de que essa salvação é real. O contexto histórico torna essa afirmação ainda mais forte. Em uma sociedade marcada por instabilidade moral e oportunismo, viver de maneira íntegra se tornava um testemunho silencioso, porém poderoso. O povo de Deus era chamado a se destacar não por discursos inflamados, mas por uma vida coerente. Paulo entende que quando a igreja vive de forma responsável, ela protege a mensagem que proclama. O Evangelho não é desacreditado por perseguições externas, mas por incoerências internas. Ao falar de zelo, o texto não aponta para ativismo religioso, mas para disposição interior. O zelo nasce de um coração que foi tocado pela graça e agora deseja refletir o caráter de Cristo. Ele se manifesta em atitudes simples, mas constantes. Honestidade, generosidade, fidelidade e serviço deixam de ser obrigações pesadas e passam a ser expressões naturais de uma nova identidade. A vida cristã não se move mais por medo de punição, mas por gratidão e reverência. Paulo também revela que esse zelo protege a fé contra a estagnação. Onde não há prática, a fé se torna teórica. Onde não há envolvimento real com o bem, a espiritualidade se torna abstrata. As boas obras funcionam como um exercício contínuo da fé, mantendo-a viva e sensível à vontade de Deus. Elas não substituem a comunhão com Cristo, mas a expressam. Uma fé que não se movimenta em amor acaba se retraindo em discursos vazios. Há ainda um aspecto missionário nessa exortação. Quando o povo de Deus vive de forma transformada, o Evangelho ganha credibilidade diante do mundo. As boas obras não apontam para a grandeza humana, mas para a realidade da obra divina. Elas se tornam sinais visíveis de que Cristo reina de verdade. A fé deixa de ser apenas proclamada e passa a ser observada. O mundo pode resistir às palavras, mas não ignora uma vida que reflete verdade, justiça e misericórdia. Nesse ponto da carta, a jornada espiritual se aprofunda. O Evangelho não apenas muda o interior, mas redefine a maneira como o crente se posiciona no mundo. A fé passa a se expressar também na relação com autoridades, com a sociedade e com aqueles que pensam diferente. O próximo passo revela que viver de forma transformada não significa isolamento, mas uma presença sábia
e submissa em meio a um mundo que muitas vezes se opõe à verdade. A fé cristã não foi concebida para se esconder do mundo, nem para se confundir com ele. Quando Paulo orienta Tito a lembrar os crentes sobre sua postura diante das autoridades e da sociedade, ele revela uma dimensão madura da vida espiritual. A submissão, a mansidão e a disposição para o bem não surgem como sinais de fraqueza, mas como evidências de um coração governado por Cristo. A fé que transforma não reage ao mundo a partir do orgulho, mas a partir da consciência de quem reina sobre todas as coisas. No contexto do Império Romano, essas palavras carregavam um peso significativo. As autoridades nem sempre eram justas e o ambiente político frequentemente era hostil à fé cristã. Ainda assim, Paulo não convoca a igreja à rebeldia nem ao isolamento. Ele aponta para uma postura distinta, marcada por discernimento e humildade. O cristão não vive em guerra constante com a sociedade, mas também não dilui sua fé para ser aceito. Há um caminho estreito entre a confrontação arrogante e a submissão vazia. É nesse caminho que a fé autêntica se manifesta. Paulo revela que o comportamento do crente diante do mundo comunica algo profundo sobre o evangelho que ele professa. Uma fé agressiva, marcada por disputas e contendas, obscurece a mensagem de reconciliação que Cristo trouxe. Da mesma forma, uma fé passiva, que se curva a qualquer pressão, perde sua autoridade espiritual. O equilíbrio apresentado na carta não nasce de estratégias humanas, mas de uma identidade segura em Deus. Quem sabe a quem pertence não precisa provar sua força pela imposição, nem sua fé pela acomodação. A mansidão mencionada no texto não é ausência de convicção, mas domínio próprio. Ela reflete a confiança de que Deus governa a história, mesmo quando as estruturas humanas parecem instáveis. Paulo conduz o leitor a perceber que a fé madura não reage impulsivamente às injustiças do mundo, mas responde com sabedoria. Isso não significa aceitar o erro como normal, mas escolher uma postura que preserve o testemunho do Evangelho. A verdade não perde força quando é vivida com humildade. Pelo contrário, ela se torna ainda mais evidente. Essa orientação também protege a igreja de um erro recorrente. Quando a fé se define apenas pela oposição ao mundo, ela se torna reativa e perde sua identidade. O cristão passa a ser conhecido mais pelo que combate do que por quem serve. Paulo aponta para uma fé que se destaca pelo bem que pratica, pela paz que promove e pela integridade que sustenta. Essa postura não nasce do desejo de aprovação, mas da compreensão de que Cristo já estabeleceu o valor do crente diante de Deus. Ao viver dessa forma, a igreja se torna um sinal visível de uma realidade maior. O Evangelho se manifesta não apenas na pregação, mas na maneira como os crentes convivem com um mundo quebrado. A fé deixa de ser uma bandeira levantada em confrontos constantes e se torna uma luz firme, silenciosa e inegável. Essa presença transforma ambientes sem perder identidade. Influencia sem dominar e testemunha sem negociar a verdade. Nesse ponto da carta, Paulo conduz o leitor a um movimento interior ainda mais profundo. Para viver com humildade e mansidão, é necessário lembrar de onde se veio. O próximo passo da jornada revela que a memória da antiga condição não gera culpa, mas gratidão, e impede que a fé transformadora se torne orgulhosa ou distante daqueles que ainda não foram alcançados pela graça. Antes que qualquer sentimento de superioridade espiritual se instale, Paulo conduz a igreja a um exercício de memória. Ele lembra que a fé transformadora não nasce de mérito pessoal, mas de um encontro com a misericórdia de Deus quando ainda não havia nada digno de ser apresentado. Olhar para trás, nesse contexto, não é um convite à culpa, mas à humildade. A lembrança da antiga condição impede que a graça recebida se transforme em orgulho religioso.
O texto revela que todos, sem exceção, já caminharam em ignorância espiritual. Houve um tempo em que a vida era governada por paixões desordenadas, desejos enganosos e relações marcadas por hostilidade e egoísmo. Paulo não descreve esse passado para humilhar, mas para nivelar. A fé cristã não cria uma elite moral. Ela forma um povo consciente de que foi resgatado do mesmo abismo. Quando essa memória é perdida, a fé começa a se endurecer e a se afastar daqueles que mais precisam de graça. Essa lembrança também preserva a compaixão. Quando o crente se esquece de quem foi, ele passa a olhar o outro com julgamento em vez de misericórdia. Paulo entende que a igreja que perde essa memória se torna severa demais com o pecador e indulgente demais consigo mesma. A consciência do passado não diminui a transformação presente, mas a torna ainda mais evidente. Quanto maior a distância entre o que se era e o que se é agora, mais clara se torna a obra de Deus. No mundo antigo, a religião frequentemente era usada para marcar status e distinção social. Paulo rompe com esse padrão ao mostrar que todos estavam igualmente perdidos antes da manifestação da graça. Não havia vantagem moral, intelectual ou espiritual. A diferença não estava no esforço humano, mas na iniciativa divina. Essa verdade desmonta qualquer tentativa de vanglória espiritual e reposiciona a fé no seu eixo correto. Tudo o que existe de novo na vida do crente nasce da ação de Deus, não de sua capacidade. A memória da antiga condição também protege a igreja contra a dureza. Ela lembra que o evangelho não foi entregue a pessoas prontas, mas a pessoas quebradas. Essa consciência gera paciência, mansidão e disposição para caminhar com aqueles que ainda estão em processo. Paulo mostra que uma fé que se esquece de sua origem rapidamente perde sua ternura. Ela continua correta na doutrina, mas fria no relacionamento. O evangelho, então, passa a ser defendido sem ser vivido em sua essência. Ao trazer o passado à tona, o texto prepara o terreno para a revelação central da carta. A transformação não ocorreu porque o ser humano mudou por si mesmo, mas porque algo aconteceu fora dele e agiu dentro dele. A memória do que se era abre espaço para compreender o que Deus fez. O próximo passo da jornada conduz o leitor ao coração do Evangelho, onde a salvação é apresentada não como recompensa, mas como misericórdia soberana que alcança quem não podia se salvar. A transformação que Paulo descreve não começa no esforço humano, mas em um ato soberano de Deus. Quando a misericórdia se manifesta, ela interrompe o curso natural da vida antiga e inaugura algo que o homem jamais poderia produzir sozinho. O texto conduz o leitor ao centro do Evangelho, onde toda pretensão de mérito é silenciada. A salvação não nasce de obras de justiça praticadas pelo ser humano, mas da iniciativa divina que alcança quem estava espiritualmente morto. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser um projeto pessoal e se revela como obra exclusiva de Deus. Paulo apresenta a misericórdia como a fonte de toda mudança real. Ela não responde ao desempenho, mas à necessidade. O ser humano não é salvo porque encontrou o caminho certo, mas porque foi encontrado. A linguagem usada na carta aponta para um agir profundo, comparável a um novo nascimento. Não se trata de ajuste moral, mas de regeneração. Algo antigo morre, algo novo surge. A fé cristã não melhora o velho homem, ela cria um novo. Essa verdade desmonta qualquer tentativa de orgulho espiritual e reposiciona o coração diante da graça. A ação misericordiosa de Deus também revela o papel do Espírito Santo. Não é apenas um perdão declarado, mas uma vida renovada internamente. O Espírito é derramado de forma abundante, não como visitante ocasional, mas como presença permanente. Ele passa a habitar, orientar e moldar. A transformação deixa de ser externa e passa a ocorrer no interior.
O Evangelho não opera apenas no comportamento visível, mas nas motivações ocultas, nos desejos profundos e na maneira como o coração responde a Deus. Esse ensino ganha ainda mais força quando observado à luz do mundo antigo. Em muitas religiões da época, a purificação era ritualística e repetitiva. Paulo apresenta algo radicalmente diferente. A obra de Deus não se limita a ritos externos, mas alcança o centro da existência humana. A misericórdia não cobre temporariamente o pecado, ela remove a culpa e inaugura uma nova condição espiritual. O crente não vive mais tentando compensar o passado, mas caminhando a partir de uma nova identidade. A carta revela que essa misericórdia não apenas salva, mas sustenta. A fé não depende da constância emocional do ser humano, mas da fidelidade de Deus. A transformação não acontece de uma vez apenas, mas é mantida pela mesma graça que iniciou a obra. Essa certeza gera segurança espiritual, sem produzir acomodação. O coração que entende a misericórdia não se entrega à passividade, mas responde com gratidão e obediência. A vida passa a ser vivida não para conquistar o favor divino, mas como resposta a ele. Ao revelar a misericórdia que alcança e transforma, Paulo prepara o caminho para uma compreensão ainda mais profunda. A salvação não termina no perdão, ela redefine o futuro. O crente não é apenas resgatado do passado, mas reposicionado diante da eternidade. A obra misericordiosa de Deus gera uma nova herança e uma nova esperança. O próximo passo da carta mostra que essa transformação interior resulta em uma nova condição diante de Deus, onde a vida presente começa a ser moldada pela certeza da vida eterna. A misericórdia que salva também estabelece uma nova posição diante de Deus. Paulo conduz o leitor a compreender que a obra divina não se encerra no perdão, mas avança para uma declaração eterna. O crente é justificado, não por aquilo que realizou, mas pela justiça que lhe foi concedida em Cristo. Essa justificação não é um sentimento interior, nem uma conquista progressiva, mas um veredito celestial que redefine completamente a identidade daquele que crê. Diante de Deus, a antiga condenação é substituída por aceitação plena. Essa nova condição produz uma mudança profunda na maneira de viver. Quem é justificado não vive mais sob o peso da culpa, nem sob a ansiedade de provar valor. A vida passa a ser conduzida a partir da segurança de quem já foi aceito. Paulo mostra que a esperança da vida eterna não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que começa a moldar o presente. As escolhas diárias passam a ser influenciadas por aquilo que é eterno, não apenas pelo que é imediato. A fé deixa de ser reativa e se torna intencional. No mundo antigo, a ideia de justificação estava frequentemente ligada a tribunais humanos, onde sentenças eram incertas e frequentemente injustas. Paulo apresenta um contraste absoluto. O juízo de Deus é perfeito e definitivo. Quando ele justifica, não há recurso nem revisão. Essa certeza produz liberdade interior. O crente não vive mais tentando se defender diante de Deus, mas caminhando com Ele. A obediência deixa de ser motivada pelo medo e passa a ser expressão de confiança. A carta revela que essa nova vida não é marcada por arrogância espiritual, mas por humildade profunda. Quem entende que foi justificado pela graça não se coloca acima dos outros, mas reconhece que tudo o que possui espiritualmente lhe foi dado. A esperança da herança eterna não gera distanciamento do mundo, mas responsabilidade. A vida presente se torna um campo onde essa esperança é refletida por meio de escolhas que honram a Deus. Paulo também destaca que a justificação produz estabilidade espiritual.
Em meio a pressões, dúvidas e dificuldades, o crente permanece firme, porque sua identidade não está ancorada em desempenho, mas na obra consumada de Cristo. Essa segurança não conduz à negligência, mas à perseverança. Quem sabe para onde está indo, consegue permanecer fiel mesmo quando o caminho se torna difícil. Ao apresentar essa nova condição diante de Deus, a carta aprofunda a jornada espiritual. A fé que transforma não apenas resgata do passado e sustenta no presente, mas orienta o futuro com clareza. A esperança da vida eterna passa a iluminar cada passo, dando sentido às escolhas mais simples e às decisões mais custosas. A carta avança, mostrando que essa verdade precisa ser preservada com firmeza. Onde ela é diluída, a fé perde seu eixo. O próximo passo revela a necessidade de guardar o núcleo do Evangelho com coragem, mesmo quando isso exige confrontar e corrigir. Há verdades que não admitem adaptação sem perder sua essência. Paulo conduz Tito a compreender que o Evangelho não pode ser tratado como algo flexível, moldado conforme conveniências culturais ou pressões internas. A fé que transforma precisa ser guardada com firmeza, porque quando o núcleo da verdade é relativizado, tudo ao redor começa a se deformar. Não é a igreja que define o Evangelho, é o Evangelho que define a igreja. Onde essa ordem é invertida, a fé se torna instável e perde sua autoridade espiritual. O texto revela que preservar a verdade não é um ato de dureza, mas de amor. Corrigir, exortar e confrontar fazem parte do cuidado pastoral quando o objetivo é proteger a saúde espiritual da comunidade. Paulo não apresenta essa firmeza como arrogância, mas como responsabilidade. O silêncio diante do erro não produz paz verdadeira, apenas adia o conflito e permite que a confusão se espalhe. Quando a verdade é enfraquecida para evitar desconforto, o Evangelho deixa de curar e passa apenas a agradar. Esse princípio ganha peso quando observado no contexto da igreja primitiva. O crescimento rápido das comunidades cristãs vinha acompanhado de distorções doutrinárias, muitas vezes sutis, mas profundamente prejudiciais. Paulo entende que a fé não é sustentada apenas por boa intenção, mas por fidelidade àquilo que foi revelado. A verdade do Evangelho não pertence a uma geração específica. Ela atravessa o tempo e precisa ser transmitida com integridade, mesmo quando isso exige resistência. A firmeza mencionada na carta não está ligada à rigidez emocional, mas à clareza espiritual. Quem conhece a verdade não precisa gritar para defendê-la. Ele a sustenta com convicção serena. Essa postura protege a igreja de extremos perigosos. De um lado, o legalismo que acrescenta pesos que Deus não impôs. De outro, o relativismo que retira exigências que Deus estabeleceu. O Evangelho permanece intacto quando é guardado exatamente como foi entregue. Paulo também deixa claro que a verdade preservada gera frutos visíveis. Onde o ensino é saudável, a vida se ordena. Onde a doutrina é clara, a fé se fortalece. A igreja deixa de ser um espaço de disputas intermináveis e se torna um ambiente de crescimento espiritual. A firmeza na verdade não afasta os que buscam sinceramente a Deus, mas revela quem está disposto a se submeter à autoridade de Cristo. Ao orientar Tito a manter essa postura, a carta revela que a fé transformadora exige vigilância constante. Não para controlar pessoas, mas para proteger o coração do Evangelho. A verdade não é defendida por orgulho institucional, mas por reverência a Deus. Onde essa reverência permanece, a fé continua viva e eficaz. O texto avança para seu movimento final, mostrando que essa fidelidade não é apenas momentânea, mas precisa atravessar o tempo. A última etapa da carta revela o chamado para uma fé que não depende de entusiasmo passageiro, mas que permanece firme quando tudo ao redor muda.
A fé que nasce do Evangelho não foi pensada para momentos isolados, mas para atravessar toda a existência. Paulo encerra a carta a Tito, conduzindo o olhar para além do entusiasmo inicial, além das circunstâncias favoráveis e além das fases emocionais da caminhada cristã. O verdadeiro teste da fé não está na intensidade do começo, mas na fidelidade ao longo do tempo. Há uma espiritualidade que brilha por um instante e se apaga quando o custo se torna alto. O Evangelho, porém, forma uma fé que resiste quando o ambiente muda, quando a novidade passa e quando seguir a Cristo deixa de ser confortável. Essa permanência não nasce da força humana, mas da profundidade das raízes. Paulo mostra que a fé transformadora é sustentada por verdades sólidas, não por impulsos momentâneos. Quando a vida é edificada sobre o Evangelho, ela não depende de estímulos constantes para continuar. A obediência permanece mesmo quando não há aplauso. A fidelidade continua mesmo quando não há reconhecimento. A fé madura aprende a caminhar em silêncio, sustentada pela certeza de quem Deus é, não pelas circunstâncias ao redor. No contexto histórico, essa exortação carregava grande peso. A igreja primitiva enfrentaria perseguições, pressões culturais e o desgaste natural do tempo. Paulo entende que apenas uma fé enraizada na verdade seria capaz de atravessar gerações. O cristianismo não sobreviveria por estratégias humanas, mas pela fidelidade de homens e mulheres que permaneceriam firmes quando tudo ao redor parecia instável. A fé que transforma não se adapta ao vento do momento, ela permanece ancorada naquilo que é eterno. A carta revela que essa perseverança não é fria nem mecânica. Ela é viva, consciente e reverente. O crente que permanece não o faz por obrigação, mas por convicção. Ele já não vive em busca de novidades espirituais, mas de profundidade. A comunhão com Cristo se torna suficiente. A palavra continua sendo alimento, a oração continua sendo refúgio. A fé deixa de ser uma experiência ocasional e se torna uma forma de existir diante de Deus. Paulo também aponta que essa fé resistente protege a igreja de dois perigos recorrentes. O primeiro é o abandono silencioso, quando a fé é deixada de lado sem confronto direto. O segundo é a adaptação gradual, quando a verdade é ajustada para evitar conflito. A fé que resiste ao tempo não se entrega a nenhum dos dois. Ela permanece firme sem se tornar rígida, sensível sem se tornar instável. Essa maturidade só é possível quando Cristo permanece no centro. Ao encerrar sua mensagem, a carta deixa uma impressão clara e inescapável. O Evangelho verdadeiro não produz apenas decisões momentâneas, mas uma vida inteira transformada. Ele sustenta o crente quando o entusiasmo diminui, quando as respostas não vêm rapidamente e quando a caminhada se torna solitária. Onde Cristo reina de verdade, a fé não depende do momento, ela permanece. Essa é a marca final de uma fé que não apenas começa bem, mas que termina fiel. A carta a Tito não permite neutralidade. Ela conduz o leitor, passo a passo, a uma encruzilhada inevitável. Ou o Evangelho governa toda a vida, ou ele se reduz a um discurso religioso sem poder real. Paulo não escreve para produzir admiração intelectual, mas para provocar alinhamento espiritual. Ao longo de toda a carta, fica evidente que a fé verdadeira não se limita a palavras corretas, estruturas organizadas ou boas intenções. Ela se revela no governo de Cristo sobre o coração, as escolhas e o modo de viver. O texto deixa claro que onde Cristo reina, a vida muda, não de forma superficial ou performática, mas de maneira profunda e contínua. A transformação não acontece porque o ser humano se esforçou mais, mas porque foi alcançado por uma graça que educa, uma misericórdia que regenera e uma verdade que não negocia com o pecado.
O Evangelho não se adapta à velha vida. Ele a confronta, a substitui e inaugura algo novo. Quando isso não acontece, a fé pode até permanecer visível, mas perde sua essência. Paulo mostra que uma fé que não transforma acaba se tornando perigosa. Ela cria segurança falsa, tranquiliza consciências não regeneradas e produz uma espiritualidade que fala muito sobre Deus, mas vive como se ele não governasse. O livro de Tito expõe esse risco com clareza, lembrando que boas obras, caráter íntegro e vida coerente não são acessórios da fé, mas frutos inevitáveis de um encontro real com Cristo. Onde esses frutos não existem, algo essencial foi interrompido no caminho. Ao mesmo tempo, a carta aponta para uma esperança sólida. A transformação não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. O mesmo Deus que salva, sustenta. O mesmo Cristo que justifica, governa. A fé que transforma não é sustentada por entusiasmo passageiro, mas por uma verdade eterna que atravessa o tempo. Ela permanece quando o custo aumenta, quando o silêncio se prolonga e quando a caminhada exige perseverança. Ao final dessa jornada, a pergunta que permanece não é teórica, mas profundamente pessoal. Que tipo de fé governa a vida? Uma fé que apenas confessa ou uma fé que transforma? Tito revela que o evangelho verdadeiro não deixa áreas neutras. Onde Cristo reina, ele reina por completo. E onde ele reina de verdade, a vida jamais permanece a mesma.